Neste relato fascinante, mergulharemos nas páginas vibrantes da história de Israel, onde a violência e o sofrimento se entrelaçam com os milagres divinos, revelando aí uma narrativa que ecoa através das eras. Bom, há cerca de 4.000 anos, um homem chamado Abraão recebeu um chamado divino que moldaria o destino de sua descendência. Deus prometeu a Abraão uma terra, Canaã, que seria o lar de um povo especial escolhido por ele. Abraão foi apenas o começo dessa jornada extraordinária. Abraão deixou sua terra natal e, junto com sua esposa Sara, vagou como estrangeiro por Canaã durante sua vida. Seu neto Jacó teve um encontro divino que resultou em seu nome sendo mudado para Israel, que significa ele luta com Deus. E Israel teve 12 filhos que se tornaram as raízes das 12 tribos de Israel, um povo que florescia ao longo do tempo. Entretanto, a história de Israel foi marcada por 400 anos de escravidão no Egito. Mas Deus não os abandonou. Ele escolheu Moisés como seu líder e, através de milagres e maravilhas, libertou os israelitas e os guiou através do deserto rumo à terra prometida. Bem, neste período, Deus entregou a lei aos israelitas, instruindo-os a viver de maneira santa e distinta dos outros povos. Após 4 décadas de peregrinação, liderados por Josué, eles finalmente conquistaram Canaã, mas encontraram desafios ao enfrentar outros povos que já viviam lá. Ao longo dos séculos, os israelitas consolidaram seu domínio na região, embora estivessem frequentemente divididos entre tribos e líderes e nem sempre tinham um líder para os unir. Foi neste momento que os israelitas exigiram um rei para os unir, e Deus escolheu Saul. Mas ele fez muitas coisas erradas, e seus descendentes não herdaram o trono. Por isso, Deus escolheu outro rei, Davi, a quem prometeu que sua descendência reinaria para sempre. Salomão, o filho de Davi, foi um rei muito sábio, que construiu um templo para Deus. Mas, em sua velhice, Salomão abandonou a Deus. Depois de seu reinado, o povo de Israel se dividiu em 2 reinos. Israel, a norte, era governado por vários reis diferentes, e Judá, que era uma das tribos ao sul, governado pelos descendentes de Davi. Todos os reis de Israel foram ruins e rejeitaram a Deus. Por fim, o reino de Israel foi conquistado pelo Império Assírio e o povo novamente foi exilado. Mas o reino de Judá teve alguns reis bons e tementes a Deus. Por isso, esse reino durou mais tempo. Apesar de ter alguns reis tementes a Deus, o povo de Judá não seguiu sua lei e cometeu muitos pecados. Uma série de reis ruins levaram à conquista de Judá pelo Império Babilônico. O templo foi destruído e o povo foi exilado durante 70 anos. Depois desse período, os israelitas tiveram permissão para voltar para sua terra e construíram um novo templo. Mas nem todos voltaram para Israel. Daquela época em diante, muitos judeus têm morado fora de Israel. Foi nessa época que a primeira grande tentativa de exterminar todos os judeus aconteceu. Mas Deus salvou seu povo através de uma mulher chamada Esther. Desde então, muitas pessoas tentaram destruir o povo de Israel. Israel não voltou mais a ser um país independente, exceto durante um breve período debaixo dos Macabeus. Até a chegada de Jesus, a região foi dominada pelos babilônios, os persas, os gregos, os egípcios, os assírios e os romanos. No tempo do Novo Testamento,
O território de Israel estava debaixo do domínio romano, dividido em províncias. As liberdades e os direitos dos judeus eram limitados, e os romanos frequentemente interferiam nas tradições religiosas judaicas. Tudo isso deixou o povo muito descontente com a opressão romana. Desde o exílio, o povo de Israel não tinha tido um rei da linhagem de Davi. Apesar que Jesus era descendente de Davi, só que ele fundou um reino muito maior, o reino de Deus. Nos seus primeiros dias, a igreja primitiva foi tolerada, mas depois de alguns tempos os judeus passaram a perseguir os cristãos. Mais tarde, os romanos também perseguiram a igreja. Jesus tinha avisado que Jerusalém seria arrasada e o segundo templo destruído. Isso está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 43 e 44. Isso aconteceu em 70 anos depois de Cristo, quando os romanos conquistaram a cidade depois de uma grande revolta judaica. As relações entre judeus e romanos pioraram cada vez mais, até que os judeus foram completamente expulsos de Jerusalém e impedidos de morar na região de Israel. Durante séculos, os judeus não tiveram uma terra própria. Eles se espalharam pelo mundo inteiro, enquanto que a terra de Israel teve o nome mudado para Palestina. Foi dominada por vários povos diferentes. Ao longo desse tempo, grupos de judeus se instalavam na região, mas muitas vezes eram perseguidos. A região de Israel caiu na mão dos otomanos e esteve debaixo de domínio islâmico por muito tempo. Esse domínio somente iria chegar ao fim depois da Segunda Guerra Mundial. E em 1948, a região da Palestina, que tinha ficado debaixo do domínio britânico, foi dividida e nasceu o Estado de Israel. No entanto, os povos árabes à volta não ficaram felizes e várias vezes tentaram conquistar o novo país. Desde sua fundação, o Estado moderno de Israel tem enfrentado muitos conflitos. Atualmente, israelitas e palestinos ainda não conseguem viver em paz e os dois lados têm cometido atrocidades. Israel hoje é uma mistura de influências judaica, cristãs e islâmicas. Cada vez mais judeus estão voltando para Israel, mas o país ainda enfrenta muitos desafios. A história de Israel tem sido muito violenta, mas Deus cumpriu sua promessa de abençoar todos os povos da terra a partir de Abraão, por meio de Jesus. Agradecemos por assistir até o final. Se essa história ressoou com você de alguma forma, por favor, clique em curtir, compartilhe, se inscreva no canal. Assim, continuarei trazendo conteúdo valioso e inspirador. Fique na paz e que o Senhor lhe abençoe.